Paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 4 de março de 2022 e nós vamos ler os seguintes textos: Deuteronômio capítulo 23, 24, 25 e 26. O Senhor vai falar ao meu coração por meio desta leitura, vai falar ao seu coração e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na leitura de hoje. Seja muito bem-vindo, viu? Se você é novo, é nova aqui conosco, nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo do ano e não é tarde para você começar a ler a Bíblia. Ainda hoje, pode começar, vá para frente, vá até o final. Aqui na descrição desse vídeo tem alguns links importantes. Tem o link da explicação da leitura bíblica, tem o link também do nosso grupo lá no Telegram. E eu tenho grupo ali também para você participar do meu WhatsApp, ou seja, para você interagir aí com minhas redes sociais e vai ser uma benção. Eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante, sejam bem-vindos à leitura de hoje. E eu peço agora que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração e ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 23, ele diz assim: se um homem tiver os testículos esmagados ou o membro amputado, não terá permissão para entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Se alguém for filho ilegítimo, nem ele, nem seus descendentes até a 10ª geração terão permissão de entrar nas regiões ou nas reuniões sagradas do Senhor. Nenhum amonita ou moabita e nenhum dos seus descendentes até a 10ª geração terá permissão de participar das reuniões sagradas do Senhor. Essas nações não os receberam com alimento e água quando vocês saíram do Egito. Em vez disso, contrataram Balaão, filho de Beor, nascido em Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. Mas o Senhor, seu Deus, se recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Enquanto viverem, jamais promovam bem-estar e a prosperidade dos amonitas ou moabitas. Não mostrem ódio aos edonitas ou edomitas, pois são seus parentes, nem aos egípcios, pois vocês viveram estrangeiro entre eles. A 3ª geração de edomitas e egípcios poderá entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Normas diversas. Quando saírem para guerrear contra seus inimigos, mantenham-se afastados de tudo que é impuro. O homem que ficar cerimonialmente impuro por causa de uma poluição noturna sairá do acampamento e ficará o dia todo fora. Ao entardecer, ele se banhará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem uma área fora do acampamento onde possam fazer as necessidades. Cada um deve ter uma pá como parte de seu equipamento. Quando forem evacuar, cavem um buraco com a pá e cubram as fezes. O acampamento deverá ser santo, pois o Senhor, o seu Deus, anda no meio dele para proteger vocês e derrotar seus inimigos. Cuidem para que ele não veja em seu meio qualquer coisa vergonhosa e afaste-se de vocês. Se escravos fugirem e se refugiarem com vocês, não os devolvam aos seus senhores. Permitam que eles vivam em seu meio em qualquer cidade que não escolherem, ou melhor, permitam que eles vivam em seu meio em qualquer cidade que escolherem, e não os oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, se dedicará à prostituição em templos idólatras. Quando apresentarem uma oferta para cumprir um voto, não tragam à casa do Senhor, o seu Deus, nenhuma oferta proveniente dos lucros de uma
prostituta ou de um prostituto, pois ambos são detestáveis ao Senhor, o seu Deus. Não cobrem juros sobre os empréstimos que fizerem a um irmão israelita, seja de dinheiro, de alimento ou qualquer coisa. Poderão cobrar juros dos estrangeiros. Não cobrarão juros dos israelitas, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo que fizerem na terra da qual estão prestes a tomar posse. Quando fizerem um voto ao Senhor, o seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, o seu Deus, cobrará de vocês o cumprimento dos votos, ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer o voto, mas se fizerem um voto voluntário, cumpram-no cuidadosamente, a promessa feita ao seu Senhor, ao seu Deus. Quando entrarem no vinhedo do seu vizinho, poderão comer uvas até se saciarem, mas não levem nenhum cesto. E quando entrarem no campo do vizinho, poderão apanhar as espigas de cereal com a mão, mas não usem a foice para cortá-las. Capítulo 24. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora para sua casa. Depois de partir, ele poderá casar-se com outro homem. Ela poderá casar-se com outro homem. E, se este também a rejeitar e escrever um certificado de divórcio, e o der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança. O homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar, nem receberá nenhuma responsabilidade oficial, pois está livre para passar um ano em casa, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Não tomem um conjunto de pedras de moinho, nem mesmo só a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois o dono precisa das pedras para obter o sustento. Se um israelita, ou se alguém sequestrar um irmão israelita e o tratar como escravo, ou o vender, o sequestrador terá de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Em todos os casos de lepra, cumpram com extremo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeçam a todos os mandamentos que eu dei a eles. Lembrem-se daquilo que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam durante sua jornada no deserto, depois que saíram do Egito. Se um de vocês emprestar algo a seu próximo, não entre na casa dele para pegar o objeto que ele lhe oferecer como garantia. Espere do lado de fora, enquanto ele pega o objeto e o traz para você. Se ele for pobre e lhe der o manto como garantia, não o guarde consigo durante a noite. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele se aqueça durante a noite e abençoe você. O Senhor, o seu Deus, considerará isso um ato de justiça. Nunca aproveitem de trabalhadores pobres e necessitados, sejam irmãos israelitas ou estrangeiros, que vivem em busca ou que vivem em suas cidades. Paguem o salário deles todos os dias, antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, quando clamarem contra vocês ao Senhor, vocês serão culpados de pecado diante dele. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Sejam justos
com os estrangeiros e os órfãos que vivem entre vocês, e jamais aceitem a roupa de uma viúva como garantia por sua dívida. Lembrem-se sempre de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou da escravidão. Por isso eu lhes dou estas ordens. Quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras e esquecerem um feixe de cereais no campo, não voltem para buscá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então o Senhor, o seu Deus, os abençoará em tudo que fizerem. Quando sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não passem pelos mesmos ramos 2 vezes. Deixem as azeitonas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Quando colherem uvas em seus vinhedos, não passem novamente pelas videiras. Deixem as uvas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso eu lhes dou estas ordens. Capítulo 25, vamos lá. Quando 2 pessoas brigarem e o caso chegar a um tribunal, os juízes declararão que uma pessoa tem razão e a outra está errada. Se a pessoa que está errada for sentenciada a receber açoites, o juiz ordenará que ela se deite e seja açoitada na presença dele, com um número de açoites proporcional ao crime. Jamais ultrapassem, porém, 40 açoites. Mais de 40 açoites seria uma humilhação pública para seu irmão israelita. Não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Se 2 irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do seu marido se casará com ela e eles terão relações sexuais. Desse modo, ele cumprirá os deveres do cunhado. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que seu nome não seja esquecido em Israel. Se, contudo, o homem se recusar a casar-se com a viúva de seu irmão, ela irá à porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas: o irmão de meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão em Israel. Não quer cumprir os deveres de cunhado, casando-se comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir e disser: não quero me casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará a sandália do pé dele e cuspirá em seu rosto. Em seguida, ela declarará: é isso que acontece com o homem que se recusa a dar filhos para seu irmão. Desse dia em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalço, ou do descalçado. Se 2 israelitas brigarem e a esposa de um deles, na tentativa de livrar o marido de quem o agride, agarrar os órgãos genitais do outro homem, cortem a mão da mulher. Não tenham pena dela. Eita! Quando pesarem mercadorias, usem balanças precisas. Usem também medidas completas e justas. Sim, usem sempre pesos e medidas exatos e justos, para que tenham longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quem engana com pesos e medidas desonestos é detestável ao Senhor o seu Deus. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhe fizeram quando saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados, e feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. Não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, o seu Deus, lhe proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra, que ele lhes dá como herança, destruam os amalequitas e apaguem a memória deles de debaixo do céu. Jamais esqueçam isso.
Vamos para o último capítulo agora, o capítulo 26. Ele diz assim: dízimos e ofertas das colheitas. Quando estiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança e a tiverem conquistado e se estabelecido na terra, coloquem num cesto alguns dos primeiros frutos de cada colheita que produziram e levem-no ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Dirijam-se ao sacerdote que estiver de serviço naquela ocasião e lhe digam: com esta oferta reconheço diante do Senhor, o seu Deus, ter entrado na terra que o Senhor jurou dar a nossos antepassados e também nos daria. O sacerdote pegará o cesto de suas mãos e o colocará diante do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão na presença do Senhor, o seu Deus: meu antepassado Jacó era um nômade arameu que foi viver no Egito como estrangeiro. Quando chegou, sua família não era numerosa, mas no Egito ela se tornou uma grande e poderosa nação. Quando os egípcios nos oprimiram e nos humilharam, sujeitando-nos à escravidão, clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. O Senhor ouviu nossos clamores e viu nossas dificuldades, nosso trabalho árduo e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos libertou do Egito com mão forte e braço poderoso, com atos temíveis, sinais e maravilhas. Trouxe-nos para este lugar e nos deu esta terra que produz leite e mel com fartura. E agora, Senhor, traga os primeiros frutos da colheita que do solo me deste. Em seguida, coloquem o cesto diante do Senhor, o seu Deus, e prostrem-se diante dele em adoração. Depois disso, alegrem-se por todas as boas coisas que o Senhor, o seu Deus, tem dado a vocês e às suas famílias. Lembrem-se de incluir na celebração os levitas e os estrangeiros que vivem entre vocês. A cada 3 anos, separem um dízimo especial de suas colheitas. Nesse ano, entreguem seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Então declarem na presença do Senhor, o seu Deus: dediquei da minha casa a oferta sagrada e a entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, conforme ordenaste. Não quebrei nenhum dos seus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. Não comi coisa alguma desta oferta enquanto estava de luto, nem a toquei enquanto estava cerimonialmente impuro, e não ofereci coisa alguma dela aos mortos. Obedeci ao Senhor, meu Deus, e fiz tudo o que me ordenaste. Agora, olha desde a tua santa habitação no céu e abençoa o seu povo, Israel, e a terra que juraste a nossos antepassados, que nos darias, uma terra que produz leite e mel com fartura. Chamado à obediência. Hoje, o Senhor, o seu Deus, ordenou que obedeçam a todos esses decretos e estatutos. Cumpram-nos cuidadosamente, de modo que seu coração, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje, vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que andarão em seus caminhos e obedecerão seus decretos, mandamentos e estatutos e farão tudo o que ele mandar. O Senhor declarou hoje que vocês são seu povo, sua propriedade especial, conforme havia prometido, e que devem obedecer a todos os seus mandamentos. Se o fizerem, ele os colocará muito acima de todas as outras nações que ele fez, e vocês receberão louvores, honra e fama. Serão uma nação santa ao Senhor, o seu Deus, exatamente como ele prometeu. Esta é a palavra do Senhor, que ela te abençoe neste dia, que essa leitura tenha sido uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até amanhã.